Em breve a Igreja de Cristo arrebatada será, com palmas cantando hino, no céu assim entrará. Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Ebenezer. Nesta manhã podemos dizer Ebenezer, que quer dizer até aqui o Senhor nos ajudou. Até este amanhecer, o Senhor me ajudou. Nesta noite eu fui ajudado por Deus. E neste dia eu também serei ajudado por Deus. No final do dia nós poderemos repetir esta palavra, Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Porque de fato Ele nos ajudará neste dia. Vamos ler a Bíblia? Eu convido você para ler a Bíblia. É um salmo muito próprio para esta manhã. É Salmo de número 51. Você conhece bem, né? Nós conhecemos bem este salmo, é bem conhecido. Olha, Davi confessa o seu pecado, suplica o perdão e roga a Deus que lhe renove um espírito reto. Amém. Diz assim, olha, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parece mal, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Amém, graças a Deus. Maravilhoso salmo para começarmos bem o nosso dia. Vamos então louvar ao Senhor. A irmã Lígia cantando, louvando ao Senhor com um maravilhoso hino. Perdão, ouça e já inicie sendo abençoado. Sozinho aqui estou num temporal, não tenho mais pra onde ir. O vento já secou as lágrimas, tentei correr, então caí. Não sei como explicar, mas venho agora te pedir.
Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. As nuvens encobriram meu viver, fiquei em meio à escuridão. A paz me abandonou, meu céu desabou no mesmo instante em que fugi. E aqui, de onde estou, quero implorar o teu perdão. Perdão por fugir, por não te incluir nos planos que fiz pra mim. Perdão por zombar, por não te escutar, tentar ser feliz sem ti. Eu quero, Senhor, ouvir tua voz, sentir tua luz, enfim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Renasce o sol que um dia brilhou em mim. Amém. Deus continue abençoando a irmã Lígia, toda a família, né? Irmão Luiz, irmã Inácia, toda a família que fazem parte desta grande família, família da fé. Graças a Deus por termos talentos grandes, né? Grandes talentos como esse. O salmo que nós acabamos de ler nos traz uma grande meditação nesta manhã. Salmo 51. É uma oração. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Davi estava orando, falando com Deus, quando teve esta inspiração, né? O verdadeiro cristão, ele nunca conforma com o pecado. Nós acabamos de ver aqui nesta leitura que Davi estava inconformado com o que havia acontecido com ele. Inconformado. Havia algo dentro de si que estava cobrando por um acerto, cobrando pelo retorno da presença de Deus, que era o próprio Deus, claro. Agora, Davi expressou muito bem aqui, pedindo misericórdia, né? Pedindo misericórdia a Deus. Nós aprendemos recentemente o que quer dizer esta palavra misericórdia. Quer dizer, olhar para as minhas misérias com o coração. Senhor, olha para as minhas misérias com o coração. Não é isso? Então, Davi dizendo, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. No versículo 3, ele diz, porque eu conheço as minhas transgressões. Em outras palavras, ele estava dizendo assim, eu me conheço. Eu sei o que eu fiz de errado.
Mas, ó Deus, tenha misericórdia de mim, não me lances fora da tua presença, mas torna a dar-me a alegria da tua salvação. Nós acabamos de ver que Davi, ele não perdeu a sua salvação, ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Mas naquele momento, por causa daquele pecado, ele havia perdido a paz de espírito, ele havia perdido a alegria da salvação. E neste momento, ele está rogando a Deus por um retorno da alegria, por um retorno desta alegria da salvação. Irmãos, eu creio que não há nada pior nesta dimensão do que a pessoa perder a alegria da salvação. Recentemente falamos aqui sobre as esperanças, As esperanças do cristão nunca morrem. Mas quando uma pessoa perde a alegria da salvação, é como se ele perdesse toda a motivação pelas coisas mais importantes da vida, que é a alegria em Cristo Jesus, que é a alegria em sua palavra, é a alegria pelo arrebatamento. Que Deus nos livre disso neste dia, de termos alguns minutinhos, como dizem, alguns minutinhos de bobeira, que podem nos causar grandes males, mas que Deus nos livre disso neste dia. Lendo este salmo, nós percebemos aqui Davi rogando por perdão. Nós percebemos aqui algumas oscilações na vida espiritual de Davi. Davi que era um homem de batalhas, um campeão de batalhas, venceu muitas batalhas. Aqui neste momento, ele estava reconhecendo o seu erro e rogando a Deus que devolvesse a paz de espírito novamente. Então, um homem campeão de batalhas, um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, de repente ele se encontra num vale. De repente, ele dá por si, ele encontra em si um pecado que ele havia cometido. E em seu arrependimento, nós acabamos encontrando Davi em um vale. Nós costumamos dizer que as nossas vidas têm oscilações, e de fato tem mesmo. Alguns momentos mais altos e outros momentos mais baixos. É exatamente isso que nós estamos vendo aqui com Davi. Oscilações. Algumas pessoas chegam a dizer, nossa vida é como um voo de pica-pau. Ora nós estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo. Ora estamos lá em cima, ora nós estamos lá embaixo. Mas sabe de uma coisa, meus irmãos? Eu tenho orado e pedido a Deus para diminuir estas oscilações na minha vida. E assim deve ser com cada um de nós, que possamos ter voos mais constantes, que estas oscilações possam ser diminuídas na nossa vida. Nós podemos fazer esta comparação de oscilações com Jó. Jó também, em um dado momento, encontrou-se em um vale. Mas o profeta diz na mensagem companheirismo, que Jó tinha certeza, ele sabia que ele não havia pecado. E o que Jó estava passando naquele momento de sua oscilação na sua vida era um momento de provas espirituais, onde Deus tinha dito onde Deus tinha tido uma conversa, mostrando a Jó como um exemplo de cristão. E naquele momento foi permitido que Jó, então, pudesse passar por aquela grande luta, pelaquela grande prova. Mas Jó não havia pecado. Aqui nós vemos uma situação diferente. Davi passando por um vale, por um pecado que ele havia cometido. E lá mais adiante nós vimos o profeta Natã se encontrando com Davi, e nós entendemos, nós lembramos, nós conhecemos a tratativa de como foi aquilo, onde o profeta Natã disse para Davi, Davi, o seu pecado foi perdoado, mas a espada de Urias jamais sairá de dentro da sua casa. Ou seja, por um pecado cometido, por alguns minutos de bobeira,
É assim que nós dizemos, né? Por alguns minutos de deslize, por ultrapassar um pouquinho a linha de misericórdia, Davi pagou um preço pelo resto de sua vida. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Que Deus nos livre de ter minutos de bobeira neste dia, que Deus nos proteja, que neste dia nós possamos estar protegidos por Deus e que cada passo que nós dermos possa ser confirmado por Deus e que nós nunca venhamos perder a alegria da nossa salvação. Que isso te abençoe neste dia, que isto seja uma torre forte para você neste dia, que você receba a bênção do Senhor enquanto você se prepara para a lida do dia. Deus te abençoe, meu amado irmão. Vamos orar? Vamos orar encerrando mais esta etapa deste culto doméstico maravilhoso, onde nós começamos bem o nosso dia. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por esta segurança, por esses momentos maravilhosos na presença do Senhor. Que o Senhor venha nos proteger, que o Senhor venha, ó Deus, nunca, Senhor, deixar que nós perdermos a alegria da nossa salvação, mas que nós possamos sempre estar diante da Tua vontade. Senhor, nos livre de todos os males deste dia, Senhor, e nos guarde para a hora da Tua aparição, que possamos ser abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém. Deus te abençoe, amado irmão. Um grande abraço neste dia. Perdão.